Olá, boa tarde a todas e a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, falando sobre as minhas experiências em sala de aula. Hoje eu gostaria de dedicar o vídeo ao primeiro ano do ensino médio do Colégio Zenit, aqui da cidade de Umas, Goiás. Hoje foi me sugerido falar um pouco sobre reforma agrária aqui no Brasil. Bom, esse tema ele é de extrema complexidade quando nós levamos ele para a sala de aula, porque grande parte dos discentes não tem a compreensão de como que funciona o processo de desapropriação de terras aqui no país. Então eu faço a sugestão, busque lá na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 184, que vai dizer sobre o processo de desapropriação de terras improdutivas aqui no Brasil. De acordo com esse artigo da Constituição Federal, a terra que não produzir, a terra que não gerar renda, a terra que não mover a economia da localidade, das proximidades que ela se encontra, ela pode ser desapropriada porque ela não está criando um bem comum social para todas e todas aqui no país. Dessa maneira, a Constituição é bem clara e diz que sim, pode ser desapropriada. A desapropriação da terra, ela vai partir de um caráter indenizatório a partir da dívida pública rural aqui no Brasil, com concessão até de 20 anos para se iniciar a pagar. Dessa maneira, não é muito interessante ter a sua terra desapropriada, né? As benfeitorias que tem na propriedade, elas serão pagadas em grana viva, em dinheiro, né? Então, muitas das vezes não é bacana a pessoa ser desapropriada. Para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, os grandes latifúndios, aquelas terras com mais de 1.000 hectares, elas pertencem a pequenos grupos de pessoas, né? Um grupo seleto. Então, quando a gente está falando de reforma agrária, eu não estou falando ali da sua roça, da roça do seu avô, da fazenda do seu avô, que tem 100 hectares de terra, 200 hectares de terra. Isso parece ser muito em relação a quem não tem nada. Uma outra ideia que eu tenho que deixar clara é que 70% da produção de alimentos que chega à mesa do brasileiro faz parte de propriedades que tem até 10 hectares de terra, ou seja, 70% daquilo que nós comemos são oriundos de propriedades com até 10 hectares de terra. É um número bem pequeno, se nós formos medirmos ele de maneira proporcional a 1.000 hectares de terra. E esse número representa 46% do espaço plantado no Brasil. A reforma agrária ela se faz necessária devido a esses problemas que nós enfrentamos. Esses problemas de poucos têm muito e muitos têm pouco. A reforma agrária ela não é feita da maneira que muita gente se acha na tora e começa a se demonizar o MST e que fala que é de esquerda e que é comunista, que quer tomar a terra dos outros. Não, não é assim que funciona. Isso está previsto em Constituição. É possível nós questionarmos a maneira que se organiza esse tipo de desapropriação. Isso pode ser questionável, né? A lei pode ser questionável, mas questionar a necessidade de reforma agrária é um retrocesso. É um retrocesso, é pensar a partir de uma ideia burguesa. Né? Então, nós temos esses problemas aqui no país. Para a gente ter uma ideia, né, nós temos aí quase que 150 milhões de hectares de terra, né, que é a metade da área que a gente planta, concentrado em 1% das propriedades rurais. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que nós temos poucas terras com acima de 10.000 hectares na mão de poucas pessoas. Desculpa, nós temos muitas terras acima de 10.000 hectares nas mãos de poucas pessoas. Então, quando nós estamos falando de reforma agrária, eu estou falando de justiça social. Eu não estou falando que o MST vai ter que tomar a terra do seu avô, da sua avó, que tem 70 hectares, 80 hectares, não. Isso perto de quem tem acima de 1.000, que já é um latifúndio, é um número irrisório, né? Então, nós vemos uma incompreensão por parte do discente quando nós vamos discutir sobre reforma agrária. É aquela velha máxima, né? A classe média acha que pertence à burguesia, então eles não se reconhecem, né, que fazem parte de uma engrenagem que move todo um sistema. Mas fica aqui então a minha dica, a minha reflexão. Busque lá na Constituição Federal de 1988 o artigo 184 que trata da desapropriação de terra no Brasil. E aos meus discentes eu digo, a reforma agrária é necessária. Ela é necessária. Eu estou falando de justiça social. Enquanto muitos têm pouco,
pouco tem muitas terras que não produzem. Muitas das vezes é para a própria ostentação da sua classe social que ele está formando e está cooptando com muitas outras pessoas. Então, dessa maneira, se nós formos identificarmos, se a gente buscar identificar sobre a reforma agrária aqui no Brasil, nós vamos encontrar diversos conflitos de interesse. Uma reforma agrária, ela nunca é bem vista pela camada burguesa, principalmente para a bancada ruralista aqui do país, mas ela é necessária. Nós temos que buscar tirar da cabecinha que reforma agrária é coisa do PT, é coisa comunista, é coisa socialista. Não, reforma agrária é uma questão de justiça social. Se você acha justo que muitos passem fome porque não tem aonde plantar, né, que eles não se sustentam porque não tem onde plantar, e acha justo que existem poucas pessoas que possuem mais de 1.000 hectares de terra, aí fica difícil para esse professor tentar te ajudar de maneira um pouco mais plausível. Dessa forma, nós temos outros elementos, outros interesses, principalmente econômicos, por trás disso tudo. Né? 43%, por exemplo, do que se financia, dos empréstimos que se pega, voltado para a questão rural, fica na mão das pessoas que têm acima de 1.000 hectares de terra. Isso não vai para o pequeno proprietário de terra. Entende? Então, há diversos problemas que envolvem a reforma agrária. E isso encobre a sua necessidade social, a sua justiça social de realizar. Então fica aqui a minha reflexão, né? A reforma agrária é necessário que saibamos como ela é executada, e uma boa tarde a todas e a todos, e até mais, até o próximo vídeo.